senhor fala sobre... Eu queria retomar essa discussão, porque eu acho que é importante. As pessoas elas não têm ideia da dimensão de que é uma desigualdade social. Às vezes a gente pensa que dar comida, dar crédito, dar alguns poderes, você está diminuindo. Mas quando você chega em determinadas situações, você vê que a desigualdade no Brasil ela é muito grande ainda. E você não resolve isso com dinheiro, você não resolve isso. Você resolve isso com outros meios que são educação, cidadania, respeitabilidade, essas coisas todas. É possível a gente pensar, eu tenho dito o seguinte, se nós começarmos hoje esse processo, levaríamos pelo menos 20 anos. Não é uma mágica, realmente você tem razão. Não temos como com uma varinha de condão ou apertar um botão você resolver. Seria até bom que fosse assim, mas nós não temos condição. Isso é com o tempo, é um processo. E esse processo já está desencadeado, ele já vem de algum tempo. Às vezes num momento mais lento, num momento mais rápido, e vejo que no último período do nosso governo federal avançou bastante. Avançou por quê? Justamente porque deu poder de compra, deu condição a uma imensa parcela da sociedade que não tinha acesso a nada, que não tinha poder de compra nenhum, ter condição de comprar alguma coisa, mesmo que pouca coisa. Isso veio através do Bolsa Família, veio através de um salário mínimo maior um pouco. Isso fez com que quem não tinha condição de comprar nada começou a comprar um pouquinho na mercearia da esquina. A mercearia da esquina, por vender por mais gente, ele começou a vender mais e aí ele tinha que comprar mais da indústria. Ao comprar mais da indústria, a indústria teve que fabricar mais. A indústria, ao fabricar mais, teve que empregar mais gente. Ao empregar mais gente, é mais gente que está ganhando um salário. Ao ter mais salário, ele vai para o comércio novamente comprar. Então, essa roda começou a tocar de maneira positiva. E com a parte importante que o setor mais pobre da população ele gasta o dinheiro no local dele mesmo, não é igual a parcela mais rica da sociedade, que às vezes quanto mais ele tem dinheiro, às vezes ele vai investir em outros lugares. Então a população mais simples, mais humilde, ela investe aonde ela está, no bairro que ela mora, na cidade onde ela mora. Então essa é uma parte, mas você não trabalha só com isso, também se trabalhar só com Bolsa Família e o aumento do salário mínimo é pouco. Você tem que garantir que isso tenha sustentabilidade. Para ter sustentabilidade, você tem que gerar emprego. Para gerar emprego e gerar renda. Aí você tem sustentabilidade, não é só dar o peixe, ensinar a pescar também. Agora, para você garantir geração de emprego, para garantir a renda, você tem que ter formação profissional. Para a formação profissional, você tem que ter a educação que você disse, que é a educação convencional, mas tem que ter a educação profissionalizante. E nesse ponto, o governo do presidente Lula avançou bastante. A criação de mais de 250 escolas técnicas profissionalizantes no Brasil em 4 anos, enquanto em 100 anos, apenas 100 escolas profissionalizantes foram feitas no Brasil, foram fundadas no Brasil, vê a diferença de investimento e de prioridade. Então, isso tudo vai ajudando. Essas iniciativas resolveram o problema da desigualdade social no Brasil? Com certeza não resolveu, mas está contribuindo dentro de um processo que, como você disse, ao passar dos anos, a tendência é que cada vez mais a gente vai diminuindo essa desigualdade, que é o nosso grande objetivo. O presidente Lula, nessa semana passada, ele concedeu uma entrevista e disse que fez um governo óbvio, que ele não fez nada de diferente, que ele fez um governo óbvio. Qual a leitura que o senhor faz? O senhor teve acesso a isso? Mas ele não falou só isso. Ao mesmo tempo que ele falou isso, ele mostrou o que ele fez e que do ponto de vista das ações deu concretas... Deu continuidade ao que estava acontecendo. Não, teve muita coisa que foi diferente. Não, ele disse que deu continuidade, foi um governo óbvio. Sim. Você está falando uma frase, eu estou falando outra. Eu estou falando que além dessa frase, ele mostrou também ações importantes do governo dele, que as ações demonstram que foi diferente. Muita coisa diferente. Em alguns setores você pode dizer que apenas deu continuidade, mas em outros não. Por exemplo, eu citei um aqui que não deu continuidade, que foi do ensino profissionalizante. Pelo contrário, no governo do Fernando Henrique, no governo do PSDB, Fernando Henrique assinou um decreto proibindo o governo federal de fazer investimento no ensino profissionalizante e passando a responsabilidade do investimento no ensino profissionalizante para os governos municipais. O que aconteceu? Obviamente que não teve investimento, porque os municípios mal dão conta de garantir a sua existência pagando a folha. O que o presidente Lula fez? Foi lá, derrubou esse decreto e chamou para o governo federal a responsabilidade de dar o ensino profissionalizante. Isso é continuar o governo? Não. Isso é ter uma ação diferente do governo anterior. Agora, você pode apontar algumas ações, e ele mesmo aponta, eu mesmo posso achar algumas ações
que deram continuidade? Pode, mas no geral aconteceram ações importantes de mudança de rota, de rumo, que está garantindo a diminuição da desigualdade social no país. A grande diferença do governo do presidente Lula é ter investido num setor que nunca tinha sido prioridade, que é investir no povo mais simples, humilde e trabalhador. Não é por acaso que ele saiu com essa avaliação que saiu e com a aprovação que saiu, principalmente nesse setor. Eu tenho que dizer o seguinte, eu entrevistei ontem o deputado Leonardo Vilela e eu fui muito crítico ao PSDB. Então a minha função é justamente essa. O governo Lula, ele teve avanços, mas ele preservou uma política econômica que foi implementada pelo PSDB, aumentou a carga tributária no Brasil. Nós chegamos pela primeira vez na história da República Brasileira com uma arrecadação acima de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então vamos por parte. Primeiro, por ter um maior valor de arrecadação, não quer dizer que aumentou a tributação. Aumentou a tributação em valor porque aumentou a arrecadação como um todo. Aumentou o PIB do país, mas no percentual diminuiu. E aí justamente porque a política econômica não é a mesma. Pelo contrário, a política econômica do governo do presidente Lula é exatamente o contrário. Eu te citei hoje aqui. O primeiro dado da política econômica, o salário mínimo. A política econômica do governo Fernando Henrique dizia que não podia aumentar o salário mínimo, porque aumentar o salário mínimo significava incentivar o aumento da inflação. A política do presidente Lula fez exatamente o contrário. Investiu no aumento do salário mínimo para aumentar a base de compra no país. Investiu na sustentação do mercado interno, aumentou a base de compra no mercado interno e, com isso, esquentou a economia. Então, essa é uma diferença. Segundo, no governo do Fernando Henrique, as crises econômicas, e elas aconteceram também no governo do Fernando Henrique, apesar de ser crises muito menores dessa crise mundial, que é uma crise histórica, elas foram atacadas através de quê? Aumento da tributação, arroxo nas finanças, fechamento do caixa. A política econômica do presidente Lula foi exatamente o contrário para enfrentar a crise econômica. Teve a crise, abriu as torneiras, diminuiu a tributação, cortou IPI, produtos de construção, de produtos eletrodomésticos para poder aquecer a economia e colocou dinheiro na praça. Foi exatamente o inverso da política do Fernando Henrique. Então são políticas distintas. Agora, quando se fala isso, não é para tirar mérito de ninguém, não. Cada um tem o seu mérito e quem me conhece sabe, a minha política não é feita em cima de crítica e de desmerecer. Mas é preciso que a gente saiba que a política do governo do Fernando Henrique foi muito distinta. A política do governo coordenado pelo presidente Lula é uma política totalmente distinta no campo econômico.